Espero que você já tenha assistido o filme que está na tela, O Príncipe do Egito. Eu preguei hoje de manhã sobre a mesma pregação, falei, aí uma pessoa já postou lá e me marcou no Instagram, assistindo O Príncipe do Egito. Se você não assistiu, ainda assista. É um filme antigo, um filme infantil, mas é um filme que fala da história de Moisés. Talvez tenha outros, talvez tenha a novela da Record, e tantas coisas aí produzidas que falam de Moisés. Tudo é muito bom você conhecer. Nesse filme, ele mostra lá Moisés apostando corrida, junto com o seu irmão Ramassés, brincando com o irmão no palácio, né? O filme mostra essas coisas. Aí a pessoa chega na célula e fala assim: pastor, igual lá no filme, igual lá na Bíblia, né, que fala que Moisés corria com o irmão dele no palácio, né? Aí eu falo assim: rapaz, onde que você leu isso? Não, o filme. Eu falo: o filme, né? Porque às vezes o filme, irmãos, é uma ficção, né? Às vezes a gente assiste as coisas na novela da Record e acha que é a Bíblia, né? E nem sempre. Toma cuidado assim para entender o que a Bíblia fala e o que né, a ficção aumenta. Então a Bíblia não fala nada disso, que ele apostava corrida com o irmão dele, nada dessas coisas, né? Mas o filme mostra, mas o filme é muito bom também, mostra outras coisas como cenas, quando eles vão atravessar o Mar Vermelho, eles estão andando ali no meio do mar, aquela parede de águas de um lado, de outro, aí passa um animal marinho gigantesco lá embaixo do fundo do mar. Gente, aquilo ali é coisa linda, né? Como a gente descrever o que essas pessoas viram ali quando passaram pelo Mar Vermelho, né? O maior aquário do mundo, né? Um aquário natural. Eles passaram ali no meio do mar, né? O mar, uma parede de água aqui, outra parede, eles andando ali a pé e vendo coisas lá embaixo que quem viu, né? Que uma coisa é você ir lá cheio de equipamento, de oxigênio, de máscaras, de óculos. Outra coisa é você olhar para uma parede real do seu lado, né? Então é uma experiência única. E então o filme tenta trazer, né, toda essa sensação, e muito bonito. E a história de Moisés, né, realmente é uma história fantástica. Uma curiosidade que ninguém sabe onde é a sepultura de Moisés. Olha o que diz Deuteronômio. Deus, né, o sepultou, este é Deus, o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-Paor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura, né? Então, se você comprar uma passagem, uma viagem lá para terras bíblicas, e alguém chegar e falar assim: aqui que Moisés está enterrado, você fala assim: não, isso eu não acredito não, porque eu já sei, né, que ninguém sabe. Porque você sabe como que é o turismo, né? O turismo, eles gostam de movimento e vender passagem, e eles gostam de alugar camelo. Então às vezes eles falam coisas que a gente não sabe que não é verdade, né? Eu gosto assim de uns canais no YouTube de viagem. Estava assistindo esses dias, a turma lá na Itália, uns mochileiros na Itália, aí falando que onde ficava a casa de Romeu e Julieta. Uma história muito conhecida, né? Romeu e Julieta. Mas ele falou assim, que na realidade não é a casa de Romeu e Julieta, mas a prefeitura disse que é. Então, se a prefeitura disse que né? E a turma vai lá e tira foto, né? Mas não é a casa real. Então, assim, toma cuidado, né? Porque às vezes a gente é enganado, ludibriado para vender mais ingresso, ticket. Então, se alguém chegar e quiser vender para você lá nas terras bíblicas, lá não, porque aqui é a terra onde Moisés foi sepultado. Você fala assim: não, a Bíblia fala que ninguém sabe. Né? Ninguém sabe aonde foi, só Deus. E por quê, né? Eu penso assim que Deus fez isso porque talvez seria uma grande indústria de adoração e idolatria, né? Moisés, gente, é um personagem bíblico fantástico.
Você imagina até hoje as pessoas indo lá de frente da tumba de Moisés e se ajoelhando, fazendo suas orações, né? Ele é um ser humano. Então, talvez Deus fez isso exatamente já prevendo, né, que as pessoas, infelizmente, adoram a criatura em vez do Criador. Já dizia Paulo em Romanos capítulo 1, né? Então, talvez Deus já fez isso sabendo o que seria uma nova Meca, né? Ali a sepultura de Moisés. Para a gente falar de Moisés, o autor de Hebreus começa a sua fala, o seu escrito, do seu nascimento. Ele fala assim, Hebreus 11, 23, né, que é o nosso texto inicial. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Então deixa eu explicar aqui, talvez você já sabe de cor e salteado a história de Moisés, mas por incrível que pareça, tem pessoas que às vezes não sabem, e elas também precisam conhecer a palavra de Deus. E a gente que já conhece, cada vez que a gente lê, a gente é inspirado de novo, porque a palavra de Deus tem um versículo que fala assim: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando a gente ouve essas histórias, nós nos recarregamos a fé. Sabe quando você põe uma bateria para carregar? Aquela bateria de microfone, de controle de PS4, carregar a bateria. Então, quando a gente ouve a palavra, a gente recarrega. Mais que essas histórias estejam já tão repetidas na nossa memória. Então, o Moisés, quando ele nasce, a história dele está num livro da Bíblia chamado Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. O primeiro livro é Gênesis, o segundo é Êxodo. E o nome Êxodo significa saída, partida, ir embora. É o que o livro fala, a saída do Egito. Mas para a gente entender como que esse povo chegou lá, nós temos que voltar um pouco antes, no livro de Gênesis. Porque o livro de Êxodo é uma continuação de Gênesis. É uma continuação. Vocês lembram de um homem chamado José do Egito? Aquela história que ele foi vendido pelos seus irmãos, e ele foi levado ainda adolescente por uma caravana lá para o Egito, e quando ele chega lá, ele vira um homem que vai ser de confiança, e o mordomo de confiança de Potifar, e ele chega até a governador do Egito, José. Vocês sabem essa história que veio uma seca tão grande no mundo, na época, e José começou a estocar cereais, e José então começou a distribuir cereais, vendia cereais para o mundo todo, da sua época, né? Das terras conhecidas da sua época. E o pai dele e os irmãos dele foram morar com ele lá. Então toda a família, Jacó e os 12 filhos, saíram de Canaã e foram para o Egito. Aí chega o livro de Êxodo, né? O livro de Êxodo diz assim: entrementes se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ou seja, morreu José, morreu o pai dele Jacó, e levantou um novo rei, um novo faraó. Aquele faraó da época de José sabia o que José fez. José salvou a nação, José enriqueceu o Egito. José, inspirado por Deus, relatou que o rei sonhou e disse: guarde durante 7 anos de fartura, guarde, ajunte, porque virá um tempo de escassez. Então todos conheciam José. José recebeu o anel do rei, mas José morreu há gerações, veio outra geração, e o novo rei
apareceu que não conhecia José. É assim as coisas, né? Aquilo que uma pessoa fez talvez há 20 anos atrás, daqui a 10 anos já ninguém nem lembra mais. A vida é assim. Muitas vezes as pessoas são até ingratas. Às vezes você faz um trabalho excelente, você é um diretor de uma escola, faz um trabalho excelente, daqui 15 anos ninguém nem lembra de você mais. É a vida. E assim aconteceu com José e sua família. Ele caiu no esquecimento. E esse novo rei, novo faraó, que foram chegando, começaram a ver que ali tinha um povo que tinha uns costumes diferentes, uma fé diferente, que são judeus, família de José, família de Jacó. Aí o que aconteceu? Vamos ter que cuidar com esse povo, vamos ter que fazê-los escravos, porque esse povo vai dominar a gente, esse povo vai crescer aqui na nossa terra. E eles se tornaram escravos lá no Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, o seu clamor subiu a Deus. Ou seja, aquela época de José não existia mais. Aquela época eles tinham terra boa, os favores do rei, não existia mais. Agora eles eram escravos, trabalhadores. Tinha a favelinha dos judeus. Aí os judeus ficam aí no seu gueto. E eles começaram a pedir a Deus o clamor, né? A oração. Olha a importância da oração, né? Eles pediam a Deus um livramento. E Deus então disse: vou mandar um homem chamado Moisés. E esse homem vai ser um instrumento para libertar o meu povo. Esse é o contexto do nascimento de Moisés. Quando ele nasceu, olha o que fala o livro de Êxodo, né? O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servis de parteira das hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Ele nasceu num momento crítico, momento que estavam matando os meninos. Por quê? Porque o menino que vai lutar, é os meninos que vão se tornar homens, na cultura da época, muito mais. Então, vamos matar os meninos, deixa as meninas só. E aí a mãe dele, o pai dele, concebeu ele e escondeu ele. Foi-se um homem da casa de Levi, casou com uma descendente de Levi, que aqui é a descendência, né, lá de Jacó. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Imagine a cena na sua cabeça. Você já teve um bebezinho pequeno? 1 mês, 2 meses, 3 meses. Você consegue fazer a sua criança parar de chorar? A criança está com cólica. Você fala assim: para de chorar, a criança para. Não é assim. Imagine esconder esse menino. Passavam os soldados fazendo fiscalização. Imagine o pai de Moisés, a mãe, tentando fazer esse menino, colocando talvez uma fralda na boca desse menino. Fica quieto, pelo amor de Deus, vai ser morto. E ali eles foram tentando, mas chegou um momento que falou: não dá mais, vão descobrir Moisés, vão matar ele. E então tiveram a ideia de fazer um cesto de junco, que era tipo um cestinho, e naquele cesto colocaram ali dentro da época, betume, né, que era tipo uma proteção para impermeável, né? Palavra difícil, né? Deixar impermeável o cestinho. E falou assim: vamos soltar esse menino aí no rio, porque ele vai ser pego, ele vai ser morto. E aí então esse menino é colocado nesse cesto, e esse cesto vai entrar dentro do palácio de Faraó. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino.
Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Gente, quando aquele cestinho entrou dentro do palácio, a filha de Faraó pegou esse bebê, e eles têm uma relação com o rio Nilo, que eles acham que o rio Nilo é sagrado. Então eles pensam assim: foi os deuses que trouxeram essa criança aqui. Os deuses me trouxeram, eu não posso matá-lo, nem posso abandoná-lo, vou criar esse menino. E a irmã de Moisés, ela fala assim: quer que eu chame uma, né? Queres que eu vá chamar uma das hebreias? E ela fala: pode chamar, porque tinha que amamentar, tudo aquilo, cuidar. E sabe o que acontece? A mãe de Moisés cria o próprio filho e ainda recebe um salário. Olha o texto: pagar-te-ei um salário. Olha como são as coisas de Deus em nossa vida. Quando a gente acha que às vezes as coisas não têm saída, além de você poder ainda ter o seu filho vivo, você recebeu um pagamento ainda por ter o seu filho vivo. É coisa assim que não se explica, né? É pela fé que a gente toma posse dessas coisas. Então quem criou Moisés foi sua própria mãe, e recebeu um salário para fazer isso. Aí parou aquela perseguição, né? Agora ele é um menino reconhecidamente filho da filha de Faraó. Então ninguém vai encostar a mão nesse garoto. E ele vai crescer. E aí fala que sendo um menino já grande, né, não temos a idade, talvez aqui na nossa experiência seria talvez a adolescência. Ela trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Aqui está o nome dele, né? Moisés, tirar das águas. Aqui foi o nome dele, vem dessa passagem, tirado das águas. Então ele está lá agora não mais como um hebreu, mas agora ele está como um egípcio. Agora ele vai morar dentro do palácio. Agora ele vai possivelmente aprender o idioma egípcio. Agora eles vão dar para ele uma espada, vão ensinar ele a lutar, vão ensinar para ele a história dos egípcios, as batalhas militares, vão ensinar para ele tudo que ele tem que aprender para ser um faraó um dia. Enfim, possivelmente ele teve que rapar o seu corpo, rapar a sua barba, rapar o cabelo, porque os egípcios eram diferentes dos judeus, né? Os egípcios não tinham pelo. Já os judeus, você vê que eles têm barba, cabelo. Os egípcios não, são carecas geralmente, e não têm pelos no rosto. Então Moisés, ele entra numa nova rotina, numa nova cultura. Imagine Moisés na favela lá na favela dos hebreus, e agora morando num palácio. Talvez antes dormia numa cabaninha, agora dorme com lençóis de linho dentro do palácio de Faraó. A mudança foi gigantesca. O texto de Hebreus, o verso 24, fala assim, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ou seja, ele talvez tinha tudo lá no palácio, mas ele recusou. Ele recusou. Por quê? Porque ele via que aquilo ali era um prazer transitório. Alguém já disse assim: melhor estar num deserto com Deus do que num palácio sem Deus. E no versículo 27, vai dizer: pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como aquele que vê aquele que é invisível. O que é cólera, né? Cólera ali no texto é ira, porque um dia Moisés, ele viu um
egípcio maltratando um hebreu. E ele, num instante de ira, perdeu o controle e matou o egípcio. E ele escondeu. Mas descobriram o que ele fez. E ele teve que fugir para o Egito. Talvez na hora da ira ali, na hora que ele viu o rapaz chicoteando um irmão dele judeu, escravo, entrou em luta corporal, e quando viu o colega lá, estava morto, desmaiou, apagou. Então ele ficou desesperado, ele falou assim: agora eu vou ser morto. E ele foge para o deserto. E é nesse momento do deserto que ele tem aquele encontro com a sarça ardente, né? Não na sequência, mas depois de algum tempo ele vai ter esse encontro com Deus no deserto, que Deus vai falar para ele: tira as sandálias dos teus pés, porque você está em terra santa. Esse encontro com Deus não foi no Egito, foi lá no deserto. Ele estava em fuga. Ali ele encontrou uma esposa, encontrou uma família, mas a história dele, da vocação dele, não se dá no Egito, se dá fora do Egito. Porque daí ele começou a entender o propósito de Deus para a vida dele. Então o texto fala, né? Ele recusou. E Deus falou para ele, falou: Moisés, eu tenho um projeto para você, eu tenho uma missão. Qual é a minha missão, Senhor? Ir lá no Egito e falar para o faraó libertar o povo. Aí Moisés fala: Deus, eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua, eu não sei falar. E fica aquela coisa, e vai para lá, e vai para cá, resistência, medo. Ele parece que tem assim, ele não se acha capaz. Mas Deus fala: não, Moisés, não tem para onde fugir, é você, né? Pega a sua vara, a vara vira uma cobra, pega de novo e põe a mão no corpo, põe no peito, ela está leprosa, não está mais. Deus vai mostrando para ele, fala: cara, eu sou tudo, eu vou fazer tudo, é só você ir. Só você ir. Depois de muita resistência, ele fala: amém, então vamos. E ele vai lá para o encontro com o faraó. Capítulo 11 de Hebreus 28 fala: pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos israelitas. Vocês lembram das 10 pragas que teve? 10 pragas. As águas se tornaram sangue, as rãs, a infestação de rãs, piolhos, peste no gado, úlcera, chuva de pedra, gafanhotos, escuridão, a morte dos primogênitos. 10 pragas. Acontecia uma praga, por exemplo, rãs para todo lado. Estava fazendo o seu arroz e feijão, pulava uma rã em cima da panela. Deitar na cama: dá licença, rã, deixa eu deitar aqui. Era rã. Faraó dizia: não, eu vou deixar o povo, vou deixar. Moisés, fala para o seu Deus tirar as rãs aí que eu vou deixar. Aí Deus tirava, e ele: não vou deixar não, eu estava só brincando só. Aí vinha outra peste, e outra peste. E assim foi as pragas, né? As 10. Mas o que o autor de Hebreus registra foi a última, que é a morte dos primogênitos. O que aconteceu? Deus falou para Moisés e para o povo ali matar um cordeiro, uma ovelha, e o sangue daquela ovelha colocar nas patentes da porta. E aí Deus não entraria nas casas que tivesse o sangue nas portas, mas as casas do que não tivessem, Deus entraria e mataria o filho primogênito. Que é primogênito? É o primeiro. E o anjo da morte entrou na casa de Faraó e matou o filho de Faraó. Aquilo ali foi demais. Aquilo ali foi o limite. Aquilo ali, o Faraó falou assim: eu não aguento mais, saiam daqui, vão embora. Pela fé,
celebrou a Páscoa. A Páscoa foi um ato posteriormente celebrado pelos judeus, que era o que? Exatamente a lembrança de que eles eram escravos e que eles saíram do Egito. Isso é a Páscoa judaica, diferente da Páscoa cristã. A Páscoa cristã é a morte, ressurreição de Jesus. A Páscoa judaica é a saída do povo do Egito. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, é exatamente essa ideia da porta lá, que eles foram feitos, para que o exterminador não tocasse nos filhos primogênitos israelitas. E eles saem. E eu encerro aqui, no verso 29, pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Então, nessa última praga, os egípcios saem e vão para o deserto. Imagine lá, gente, uma comitiva saindo, não tinha caminhão de mudança não, era camelo atrás de camelo, era criança, era adulto, era idoso, todo mundo a pé, saindo. E aí eles vão passando em alguns lugares, alguns pontos, só que eles chegam num lugar que era um beco sem saída. O Mar Vermelho estava bem à frente. E quando eles param, eles escutam um barulho de cavalos, de carros, de soldados, que eram os exércitos dos egípcios vindo. Ia ser um massacre. Falando de termos militares, eles estavam num beco sem saída, eles iam ser destruídos. Faraó vinha cheio de fúria, primeiro, porque perdeu a mão de obra escrava, segundo, porque matou o filho dele. Então, eles estavam numa situação de pânico, as pessoas estavam em pânico, e aí as pessoas começam a reclamar, e agora Moisés, vamos morrer, melhor ter ficado lá no Egito, vamos morrer aqui, nesse deserto, e o mar está ali na frente, e veja, que a cena não tinha acontecido ainda, e veja que eles não tinham assistido na Netflix, o Príncipe do Egito, que é fácil para a gente hoje, que conhece a história, mas gente, eles não sabiam de nada. Êxodo 14, Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Disse aos filhos de Israel que marche. Gente, o que Moisés falou? Não temais, aquietai-vos. Se ele falasse para mim isso, eu acho que eu dava um xingamento para ele. Sabe quando sua esposa está brava, você fala assim, aquietai, ela vai catar coquinho. É uma situação de pânico, gente. Não temais, aquietai-vos. Talvez você hoje está passando uma situação tão difícil. A palavra de Deus para nós é essa: não temais, aquietai-vos, aquietai-vos. O Senhor pelejará, batalhará, lutará por vós, e vós vos calareis. Por que calareis? O povo estava reclamando, o povo estava murmurando, o povo estava, ai que saudade dos pepinos, dos melões, das cebolas do Egito. O povo estava lá, nós vamos morrer aqui, Moisés, porque não deixou a gente ir lá no Egito, para que tirar de lá? E vós vos calareis. E aí a parte mais fantástica é essa, né? Diz o Senhor a Moisés: por que clamas? Diga que marcha, tá, mas marcha para onde? Para o mar.
para o mar. E você conhece a história, você já assistiu o filme. Aquelas paredes, como duas paredes de água, elas se abrem. E eles passam naquele mar. E depois, quando eles chegam do outro lado, tem uma coluna de fogo segurando o exército dos egípcios. A coluna sai, eles vêm, e as paredes fecham de água, matando todos os egípcios. Que noite espetacular, que dia espetacular. Foi uma noite histórica para o povo de Deus. Quando não há saída, nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo, resta-nos a olhar para cima, a olhar para Deus. Eu tenho que encerrar por causa do horário. A fé, meus irmãos, a fé vê além do possível. A fé vê o impossível. Por isso que o livro de Hebreus fala: pela fé Moisés nasceu. Pela fé Moisés abandonou o Egito. E pela fé as paredes do Mar Vermelho se abriram. Pela fé.